Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas e bate-papo com os mais diferenciados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas no canal. Atualmente, o canal tem mais de 60 entrevistas com os mais variados temas e assuntos da nutrição. Convido a todos a compartilhar esse vídeo, a dar like, a divulgar, né, para mais pessoas terem acesso. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um projeto maravilhoso, ó. Casos Éticos Comentados, uma cartilha que foi lançado, né, no Conselho Federal de Nutrição, junto com os conselhos regionais, no último Congresso de Nutrição, o CONBRAN, em 2022. Um projeto maravilhoso, que detalha, não fica algo só falando não pode, não pode, não pode. O porquê, o detalhe, o exemplo. E o link da cartilha está na descrição do vídeo, para todos terem acesso a essa cartilha gratuitamente, tá bom? E eu queria agradecer muito a participação da doutora Fabiana Poltronielli pela segunda vez no canal, né? Gratidão pelo aceite. É sempre uma alegria estar entre colegas, não é? Acho que a nossa atuação como docentes e como nutricionistas que nós somos, né? Nós temos uma certa experiência na docência. Eu costumo dizer que eu sou uma nutricionista apaixonada pela docência e uma professora apaixonada pela nutrição. Mas você colocou muito bem esse material, Casos Éticos Comentados, ele foi desenvolvido pelo CFN, pelo Conselho Federal, e teve o seu momento de publicação ao público geral durante o CONBRAN, o Congresso Brasileiro de Nutrição, que aconteceu em 2022 em Maceió, onde eu tive a grata oportunidade de te encontrar e te dar um abraço, mas por conta da programação ampla do Congresso, nós não tivemos tantas oportunidades de trocar ideias. Enfim, mas como você mesmo colocou, essa publicação, ela não é uma publicação preto no branco, no sentido de pode ou não pode, mas ela traz a oportunidade de uma breve reflexão, e por isso o título da cartilha, Casos Éticos Comentados. Sim. Então, eu já agradeço a oportunidade, você sempre muito atento, muito antenado, né? E muito parceiro também dos seus colegas nutricionistas. Quando nós lançamos a primeira edição do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, você também foi um grande parceiro. E aí, para os ouvintes do canal, para quem nos acompanha, notícia de primeira mão, né, 2023 deve estar pintando aí a segunda edição do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, ampliado e revisado. Então, obrigada pela oportunidade, eu espero contribuir com alguma informação que seja útil para os nossos colegas. Eu que fico feliz por sempre estar aceitando, né, participar, dividir, né, com os outros nutricionistas o conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Fabiana Poltronieri, catarinense de Blumenau, né? É doutora, né, em Ciência dos Alimentos pela USP, é docente em cursos de graduação, autora de diversos artigos científicos, né? Participou de 2 gestões do CRN3, né, no Comitê de Ética, né? Daí o conhecimento, né? E, acima de tudo, uma grande entusiasta da nutrição, né? E participou, junto com a doutora Luciana Rossi, né, na organização, né, da Bíblia, né, que eu considero da nutrição brasileira, que é o Tratado de Nutrição e Dietoterapia, né, um tratado brasileiro, né, que tem a vivência do Brasil, né. E ao saber que vai ter esse De plus, fato. né, em 2023, já fico feliz, né, e aguardando o resultado, que eu tenho certeza que será maravilhoso. Obrigada pelo carinho, Paulo. De fato,
o modo como eu me desenvolvi no conhecimento da ética, e que é o que me faz estar hoje aqui contigo, por conta dos casos éticos comentados, tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Durante duas oportunidades, duas diferentes gestões, eu tive a possibilidade de ser a coordenadora da Comissão de Ética do CRN3, que é um regional, é o regional em âmbito Brasil com o maior número de inscritos e, portanto, tendo o maior número de inscritos, proporcionalmente, haverá o maior número de casos a serem avaliados, né? Então, ser coordenadora da Comissão de Ética no CR3, para mim, foi uma grande escola e que contribuiu muito, não só para eu compreender a logística do conselho e a ética deontológica propriamente dita, mas eu costumo brincar que, eu não diria brincar, né? Mas eu costumo dizer que ser coordenadora da Comissão de Ética me tornou uma pessoa melhor. Não sei se parece um orgulho dizer uma pessoa melhor, eu também poderia dizer uma pessoa menos pior, mas a reflexão ética Sim, nos faz melhor, com nos certeza. faz ter aquela experiência de nos colocar no lugar do outro, no contexto. Qualquer informação descontextualizada, ela perde o sentido, nós não conseguimos avaliar de maneira adequada. Então, de tudo que você falou, acho que eu chamo atenção para essas duas questões. Eu sou uma entusiasta, uma ativista pela nutrição ética, pelo trabalho dos nutricionistas, para o nosso reconhecimento, perdão, na medida de profissionais da saúde, e o fato de eu ter participado de duas gestões do CRN3, o que muito contribuiu para esse conhecimento, para essa experiência, que acaba me ajudando no sentido de compreender melhor como aplicar, né? Como não ser uma comissão de ética meramente que tipifica, mas um conselho que é capaz de orientar. Afinal de contas, a missão do Conselho Regional de Nutricionistas, né, a missão do Conselho é sim fiscalizar a atuação profissional, mas é fazer um papel de orientação, Verdade. né, disciplinar, orientar e fiscalizar. E, apesar de alguns colegas, poucos, verdade, não compreenderem as funções das entidades, muitos de nós compreendem, né, são cidadãos construídos com o exercício da cidadania e sabem que conselhos fortes, entidades fortes, associações fortes, sindicatos fortes contribuem para uma categoria ser respeitada. Com certeza, lindas palavras, né? E ao estar no conselho, a gente acaba vendo situações, e são essas situações que nos moldam a nossa opinião, né? Nós somos moldados por situações que aparecem, né? Tantas situações que apareceram. E as alterações, mudanças que tem no Código de Ética, né? Inclusive, acho que ano passado ou retrasado teve uma atualização, foi muito na escuta, né, dos profissionais que se colocam para ser o formador de opinião também, né? É interessante você falar isso, importante, porque o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, ele é uma obra orgânica, no sentido que tem o objetivo de expressar aquilo que é entendido como a identidade do nutricionista. Em 2019, com a pandemia, nós fomos forçados ao distanciamento, ao isolamento social. E muito rapidamente o CFN, o Conselho Federal de Nutricionistas, o que fez? Suspendeu o artigo 36, né, que trazia a obrigatoriedade da consulta ser, pelo menos, a avaliação, né, e a prescrição presencial, o diagnóstico, né, presencial, e com a suspensão do artigo 36, nós podemos fazer uma avaliação, um diagnóstico não presencial, a Sim. teleconsulta. Depois, com o tempo, o CFN foi aprimorando essa situação, trazendo aí o e-nutricionista, uma plataforma em que todo nutricionista que faz atendimento online deve estar inscrito, e assim por diante. Então, uma instituição que houve um inscrito, né, e que provavelmente está aí na discussão do futuro da nutrição, do futuro do teleatendimento, de como ele irá se estabelecer. O próprio código prevê essa possibilidade de mudanças quando necessárias, né?
Então, você disse muito bem, nós tivemos lá o primeiro Código de Ética e de Conduta em 1981, e temos agora o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, vigente, publicado em 2018. E temos um outro contexto, como nós estávamos falando anteriormente, né? Então, o contexto ele é importante na medida em que ele traduz o cenário, a situação. E, nesse sentido, com um código publicado em 2018, e com algumas mudanças em relação aos códigos anteriores, inclusive a mudança no sentido de uma sociedade contemporânea que se apresenta com novos desafios, numa nova estrutura, o Conselho Federal de Nutricionistas teve a iniciativa e o pensamento de poder contribuir com casos éticos comentados para se tornar um material de subsídio tanto para professores, estudantes, colegas nutricionistas, um facilitador na interpretação. E em 2019 começou então esse movimento de ouvir os regionais que alimentaram então essa comissão que eu tive a oportunidade de ser a coordenadora, essa comissão que diz aí no início do documento, né, as nossas colegas, queridas amigas que se transformaram ao longo do trabalho, né, profissionais competentes de todo o Brasil. Então, nós temos a Vanessa Lourenço, que é de Belém do Pará, a doutora Carmen Franco, que é de Porto Alegre, a doutora Renata Monteiro, que é docente da UNB em Brasília, a doutora Thais Salema, que é professora universitária no Rio de Janeiro, e a Elaine, que naquela ocasião era funcionária do CFN, que nos acompanhava. Então, e também contamos com a colaboração da doutora Silvia Cosolini em boa parte do trabalho, enfim. Então, na verdade, coordenar esse grupo é uma coisa muito fácil, porque é um grupo de uma competência inquestionável. Na verdade, aprendi muito com essas colegas. A Carmen, a Renata e a Thais já tinham uma longa experiência, uma estrada aí na construção e na elaboração e na publicação do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista propriamente dito. A Renata, que de longa data vem participando. Então, somos todas nutricionistas envolvidas com o trabalho do Conselho. Então, esse GT, como é chamado, né, um grupo de trabalho dentro do CFN, foi montado, foi convidado a existir no sentido do convite individual para que pudéssemos dar origem a esse documento. E, portanto, nós julgamos que o objetivo de trazer uma primeira cartilha, que certamente será melhorada ao longo dos anos, né, ou até modificada, no sentido que novos casos surgem, novas situações, novos contextos. Essa cartilha, com esses 26 casos, ela traz um pouco das nossas angústias, das nossas percepções, relatando aí diferentes situações em diferentes áreas. Vamos começar com o caso Volta aí. 3, né? O caso 3, né? Por exemplo, muitas empresas, representantes de marca, né, às vezes até farmácias de manipulação, contratam nutricionistas, até, né, para serem nutricionistas de comércio. Eles acabam indo em consultórios de nutricionistas e acabam fazendo acordos, né? Eu te oferto tal mercadoria, você divulga a minha marca, acaba querendo criar vínculo, né, com aquele nutricionista, desde que ele abrace somente a marca dele, que é o que entra no caso 3, né? Nutricionista atende em consultório e prescreve vários suplementos alimentares desnecessários ao paciente, indicando o local do qual recebe comissão pela prescrição realizada. Na verdade, nesse caso 3, é que você colocou várias situações diferentes no mesmo relato, né? Mas esse caso 3, ele traz basicamente duas situações. Além do nutricionista prescrever suplementos desnecessários, e quando se lê desnecessário, se entende à luz da ciência da nutrição, né? Ele também indica o local de compra, né, onde ele recebe uma comissão, portanto, uma parceria paga, tal como se diz no Insta, né, uma parceria paga. Então, se nós partimos da premissa que nós somos profissionais da saúde, e que saúde não é mercadoria, já deveria ser o suficiente para nós compreendermos a inconsistência dessa situação, não é?
Então, nós poderíamos separar em duas partes, a prescrição de suplementos desnecessários, que aqui não deixa claro se aconteceu por uma incompetência técnica nesse sentido, ou já de má fé, prescrevendo suplementos desnecessários para que a venda do estabelecimento seja maior. O que importa é que está caracterizada, no caso 3, um contexto de uma situação antiética, né? Daí o que nós fizemos? Quando você lê o caso 3, que foi o que você acabou de comentar, nós temos uma tipificação, e alguém possa dizer, nossa, mas numa situação dessa, nós temos aí 5, 6 artigos, será que eu estou infringindo todos eles? Então, o artigo 14 diz que nós precisamos agir com transparência, dignidade, decoro. O artigo 23 fala dos danos aos indivíduos, né? Atos danosos. O 38 diz que fala da necessidade da prática profissional adequada à necessidade do indivíduo. E aí há uma série de artigos que eu chamo a atenção para o 60, né, que é vedado ao nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar a sua imagem intencionalmente para divulgar marcas. Nós temos visto isso com frequência maior do que desejaríamos, né? Desejaríamos não ser testemunhas dessas Sim. situações, mas há. Então, depois de tipificado, para que não fique uma coisa muito cartesiana, no sentido, estes são os artigos, eu acho que a leitura fica amaciada, facilitada pelos comentários, né? O nutricionista deverá priorizar a alimentação adequada e saudável para a promoção da saúde. Então, o nutricionista, o bom nutricionista, entende que a orientação nutricional baseada em alimentos é capaz de suprir demandas fisiológicas, salvo algumas situações. Eu costumo dizer para os meus alunos que no âmbito da dietética, muitos problemas são resolvidos, mas que muitas vezes, dependendo do cliente, do paciente, do indivíduo, há uma situação dietoterápica, se é que me entendem. Sim. Então, nós devemos estar atentos para a necessidade, tanto do alimento, do suplemento, do fitoterápico e do medicamento que é prescrito pelo médico, por exemplo. Doutora Fabiana, mas a gente não pode prescrever suplementos? Podemos, né? É direito do nutricionista, há uma resolução, a 656, de 2020, que fala da prescrição de suplementos. Eu tive a oportunidade de contribuir com essa resolução, né? Mas uma prescrição que seja ética, não é? Que não caracterize imprudência, que não caracterize imperícia, que não caracterize negligência, que seja capaz de traduzir de fato a necessidade do indivíduo, sem que um objetivo secundário, sem que uma questão secundária interfira. Ou seja, eu atendo o meu paciente, verifico, faço uma avaliação, tenho um diagnóstico nutricional, e diante desse diagnóstico nutricional e da proposta de plano alimentar, ou de mudanças, ou enfim, de inclusões, da minha percepção sobre o como se alimenta aquele indivíduo, eu sou capaz de corrigir aquela deficiência, por exemplo. Há um tempo, obviamente, que o indivíduo com determinada deficiência, eu não esperarei 6 meses para avaliar, mas digamos que no caso de aumento de ingestão de fibra, o meu paciente, depois de 15 dias, relata que conseguiu incluir vários alimentos e pela anamnese eu reconheço que o consumo de fibras alimentares por aquele indivíduo está próximo a alcançar níveis adequados. Será que eu preciso de uma suplementação? Será que eu preciso de suplementos que ofereçam vitaminas, minerais, fibras? Eu dei o exemplo da fibra, mas isso poderia ter acontecido com proteína ou com vitaminas. Essa avaliação precisa ser muito lúcida, no sentido de perceber o que é uma deficiência que vai comprometer o indivíduo, o que é uma deficiência, diferentes graus de deficiência que irão me traduzir a necessidade de intervenções diferentes. E, independentemente da necessidade da prescrição, como diz o comentário, né, eu não posso ter vantagem financeira. Eu estou vendendo o meu serviço, a minha consulta, o meu paciente paga por isso, mas na medida em que eu indico um local de compra em que eu recebo, e se eu indicar um local de compra em que eu não receba
uma comissão. Ainda assim, eu incorro na intervenção da liberdade e na autonomia do meu paciente. Evidentemente, se eu estiver numa cidade pequena, ou, enfim, dependendo do contexto, num determinado produto específico, que aquele paciente tem uma dificuldade de encontrar, eu posso dizer, olha, você encontra esse produto em casas, não em farmácia, mas em lojas de suplementos, ou, né? Eu posso, obviamente, informar do que se trata, esclarecer para que esse paciente encontre com mais facilidade. Mas, na medida que eu indico, há aí um conflito de interesse claro, né, independente de eu receber comissão ou não. Veja, Paulo, que isso deveria ser algo simples de ser compreendido. Não, é verdade mesmo. E muito do exemplo que eu mencionei também bate com o caso 24. Eu acho que eu acabei, na minha fala, juntando que o nutricionista é visitado por representante da indústria de alimentos e ganha brindes de diferentes produtos. Como forma de agradecimento, divulga os recebidos em mídias sociais, expondo as marcas, né? Tanto o caso que eu comentei, que foi o caso 3, com o caso 24, né? Se expressa basicamente na resposta que a doutora Fabiana comentou agora, né? Na verdade, o caso 24, né, que, como você relatou, o nutricionista é visitado por um representante da indústria de alimentos, então uma colega uma vez me disse, mas eu não posso, então, receber? Pode, deve, né? A visita do representante da indústria de alimentos faz com que o nutricionista tenha acesso a novos produtos de diferentes marcas, com diferentes composições. O caso 24, ele diz o seguinte, como forma de agradecimento, o nutricionista divulga os recebidos em mídias sociais, expondo as marcas. E, novamente, infelizmente, alguns colegas continuam com essa prática Sim. de receber, né, os brindes e então agradecer. Então eu digo, como é que eu posso agradecer então? Agradeça sem citar marcas, né? Esta semana, no trabalho de consultório, recebi vários representantes da indústria de alimentos, eu tive acesso a vários tipos de dietas enterais e parenterais disponíveis no mercado, com diferentes composições, o que muito contribuiu para o esclarecimento de algumas questões a respeito da composição nutricional, da prescrição propriamente dita. Enfim, eu inventei aqui um Sim. produto, mas poderia ser qualquer outro, né? Recebi no consultório representantes de diferentes marcas de iogurte, foi muito esclarecedor ter acesso a particular e assim por diante. Nós devemos prestigiar o nosso ambiente, trazendo ao público o que faz o nutricionista. A indústria de alimentos já tem garoto propaganda, ela já tem propaganda. E o Ela não precisa nutricionista é do um formador de nutricionista como opinião, né? propaganda. O Ele não profissional precisa do nutricionista. nutricionista como Exato. propaganda, né? Você veja que você não liga a TV e tem uma propaganda de brócolis ou de mamão, ou de frutas da estação, que seria até interessante, né? Então, você quer levar essa informação para a mídia social, ou para a cartilha da tua clínica, ou para a mídia do hospital que você trabalha, você quer contribuir? Perfeito, vamos falar dos alimentos, alimentos sazonais. Puxa, mas alimento sazonal, isso é importante, porque ele tem um preço menor, ele tem uma acessibilidade maior, a Anvisa diz que ele tem menor conteúdo de agrotóxicos por conta da cadeia de produção. É importante comprar produtos produzidos perto. Então, tudo isso é importante. A indústria, as empresas, não precisam do nosso marketing, porque elas já têm o próprio marketing e eu não estou atuando naquela empresa. Então, o meu interesse é com a saúde do indivíduo, com a promoção da saúde, com a recuperação da saúde e com a manutenção da saúde. Meu compromisso é com a saúde do indivíduo. E é por isso que nós temos que ter esse comprometimento com a nossa profissão e esse é nosso juramento. Portanto, não faz sentido, né? E às vezes você entra no Instagram e vê o colega postando a marca numa parceria paga, mas o que eu posso fazer? Você pode denunciar, né? Você pode levar ao conhecimento do conselho. E é engraçado como nós temos uma cultura de que isso parece ser dedo duro, né? É interessante isso. O brasileiro precisa aprender. Quando alguém não delata um companheiro durante a ditadura militar, ele mente. Sim, ele mente, mas ele mente para proteger uma vida, para não ser dedo duro, né?
A situação de denúncia do colega não é uma situação de vida e morte pela ditadura militar, é uma situação de saúde da população. O conselho não é o DOI-CODE, não é um local de tortura e morte, ele é um local de escuta e de orientação. Então, o colega vai ser chamado ao conselho e vai receber uma orientação. Ele não é condenado, digamos assim, né? Ele não recebe uma penalidade fria, sem a devida orientação. Muitas vezes a penalidade é branda, como uma mera advertência, para que ele tenha a oportunidade de corrigir essa ação e não repeti-la, o que poderia ser um agravante, ou considerado um agravante, numa próxima vez. Então, nós temos que entender isso, que não se trata de ser dedo duro, mas que se trata de ser parceiro. Porque quando é um amigo, né, Paulo, se for a mim, e você observa, você manda lá no inbox, Fabiana, eu acho que você errou a mão, estava olhando aqui uma postagem tua, achei tão estranho que você colocou isso. Nossa, Paulo, não tinha nem percebido na hora, obrigada. Mas se nós não nos conhecemos ou não temos essa intimidade, e nem sempre as pessoas aceitam estas observações de modo tão tranquilo, eu escrevo para o conselho. E o que o conselho vai fazer? Vai chamar a doutora Fabiana e dizer, doutora Fabiana, essa postagem aqui é sua, tem esse print aqui no dia tal, essa postagem infringe o código de ética no que diz respeito a esse artigo. Por quê? Por isso, isso e isso. Como eu devo fazer, então, essa postagem? Não, essa postagem, do jeito que está aqui, ela não é possível de ser realizada, mas a senhora pode levar essa informação dessa maneira. Obrigada. É uma conversa cordial, o conselho é a nossa casa. O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista é um pequeno livro que deve ser lido e que deve ser discutido no contexto. Daí a importância de nós termos professores universitários atentos, não é, Paulo? Como você que teve essa bela iniciativa de, participando do Combran em Maceió, você mesmo relatou que foi a busca de vários exemplares deste documento, desta cartilha, para distribuir nas instituições que você é preceptor de estágio, na universidade, e esse é o papel. Com certeza. Lindas palavras. Agora, o caso 20, né, gente? Às vezes, muitas empresas aceitam a estagiário, né? Ocorre muito em Wuhan, né? Eles aproveitam do status de ter um funcionário a mais com o intuito de substituir um funcionário que ele não tem fixo e não pagar nem aquele salário, né? E, às vezes, aquele estagiário, ele acaba executando funções de auxiliar de cozinha, de copeiro, deixando esse estagiário de receber a experiência devida a isso, né? Isso a gente acaba escutando, né, de algumas pessoas, que vá no caso 20, nutricionista, exerce função de supervisão, preceptor de estágio e designa, costumeiramente aos estudantes de nutrição, atividades não inerentes às atribuições profissionais. Ou seja, aquele estagiário que vai para um campo de estágio e acaba não fazendo nada do que um nutricionista faria. Ou seja, ele não acaba ganhando conhecimento disso, né? Ocorre muito em Wuhan, né? Esses casos. Sabe, Paulo, olha como é importante essa leitura, né? Existe uma palavra que muda completamente a situação. E essa palavra, no caso 20, é a palavra costumeiramente. Nutricionista exerce função de supervisor, de preceptor de estágios e designa costumeiramente, habitualmente, com frequência, ele designa ao estudante de nutrição atividades não inerentes às suas atribuições. E por que nós inserimos essa palavra costumeiramente? Porque nós somos nutricionistas e sabemos a realidade da unidade de alimentação e nutrição, nós sabemos a realidade de um local em que a falta, há um funcionário que faltou, há um funcionário afastado, há um funcionário atrasado, e independente destas questões, a produção tem que acontecer, estar disponível naquele horário. Quantas vezes um nutricionista não desviou a sua ação no sentido de executar naquele dia, por conta de uma ação emergencial, uma atividade que não diz respeito ao seu cargo de nutricionista?
Costumeiramente, isso não é adequado, mas, diante da situação emergencial, muitas vezes nós somos colocados nessa situação. Então, quando esse caso 20 foi apresentado, nós tivemos essa discussão, muita gente disse, puxa, mas muitas vezes eu tive que fazer uma atividade que não era atribuição minha, enquanto nutricionista, que não era atribuição profissional, eu sendo estagiário. E aí nós discutimos por que isso aconteceu e compreendemos que isso havia acontecido numa situação emergencial, digamos. Então, essa palavra costumeiramente, ela tem que ser modificada para eventualmente, tanto que nos comentários consta o quê? Eventualmente, o estudante poderá realizar outras tarefas que estejam relacionadas com as rotinas e serviços da área. No entanto, é importante que ocorra uma avaliação da contribuição das atividades de formação do futuro nutricionista. Então, eu me recordo uma vez que determinado colega relatou que um estudante estava embrulhando as talheres, na verdade, inserindo numa embalagem. Qual a necessidade desta atividade para a formação profissional? É uma atribuição profissional? Não. Mas por que aquilo tinha acontecido desta maneira? Porque naquele dia, naquele hospital de pequeno porte, a contingência fez com que tanto o nutricionista quanto o estagiário se vissem envolvidos nessa atividade para garantir a distribuição no horário previsto, nas condições previstas. Por isso, essa palavra, eventualmente. É importante que o nutricionista preceptor de estágio veja no estudante, no estagiário, o seu futuro colega e perceba a importância de que ele compreenda, estou me referindo numa situação de Sim. hospital, por exemplo, a função do nutricionista. Que nós teremos nutricionistas de produção, mas teremos nutricionistas clínicos no andar, assim espero, não é? Sim. E nós precisamos fomentar, contribuir, apoiar, estimular. Por mais desânimos que hajam em quaisquer tipos de profissões, dificuldades, é inaceitável que um preceptor, que um professor perca as esperanças a ponto de fazer um comentário desestimulante ao estudante. Essa é uma outra questão que não está no caso 20. Mas, para isso acontecer, como diz o caso 20, é preciso que o estudante compreenda por que está fazendo aquilo, compreenda como aquela atividade é importante para a sua formação. Por isso que essa palavra, costumeiramente, modificada para eventualmente, ela pode ser aceita. Eu, uma vez, conversando com uma colega sobre esse caso, ela me disse assim, mas isso aí é um caso muito complicado, porque você pede ajuda do estagiário, eventualmente, para fazer isso? Eu falei, olha, você mesma perguntou e você mesma respondeu. Você me disse assim, aí, porventura, eventualmente, você pede ajuda do estagiário? Você acabou de dizer, eventualmente, você pede ajuda do estagiário para aquela ação. Isso não quer dizer que aquilo está incorporado na rotina de estágio e que seja costumeiro. A boa e É velha bom que nós... interpretação do português, né? É uma interpretação do português e uma interpretação também do artigo, né? Então, se a gente pega o artigo 68, diz que é dever do nutricionista, no desempenho de atividade de supervisão e preceptoria de estágio, cumprir a legislação de estágio vigente, que, no caso, o Conselho Federal de Nutricionistas publica. O artigo 73 diz, é dever do nutricionista, no desempenho da atividade de supervisão ou preceptoria, estar comprometido com a formação do discente, ou seja, do estudante, em todos os níveis de formação profissional, ensejando a realização das atribuições do nutricionista. Então, as atribuições do nutricionista são conhecidas e, portanto, esse preceptor ele deve delegar ao estudante atribuições inerentes às atividades do nutricionista. É por isso que o professor deve ser muito valorizado e o preceptor muitíssimo, porque dele parte
o exemplo na prática que aquele estudante leva da sua formação. Com certeza. Então, nós temos que estar atentos a isso. E essa fala de agora da doutora Fabiana bate muito com o caso 12, né? Nutricionista, docente de uma instituição de ensino superior, age de forma desrespeitosa com os alunos e desqualifica determinada área de atuação. Além disso, deprecia a profissão, desestimulando discentes a seguirem a carreira. Bate muito com essa última frase que a doutora disse, né? Que é muito triste, né? Você ter um professor que, como deve ser interpretado a sua atuação, ética, bondade, resiliência, persistência, paciência, alegria, juventude. E quando eu digo juventude, não é porque o professor tem que ser jovem, mas porque deve haver um frescor nas suas proposições. Verdade. Né? Deve haver vida na sua fala, deve haver paixão, não uma paixão, né, no sentido não racional. Então, eu sou apaixonada por determinada... A ciência não precisa de paixão. O que precisa de paixão é a nossa atuação, uma atuação apaixonada e não uma ciência apaixonada. Então, quando nós temos o caso 12, que ele age de forma desrespeitosa, desqualifica a área. Então, eu sou professora de uma área de ciência dos alimentos e imagine eu desqualificando uma área da nutrição esportiva. Ah, olha, a nutrição... Isso indica uma ignorância temática, né? Isso indica uma formação equivocada e uma informação equivocada. Então, quando a gente pensa que não há no código algo que nos proteja, está escrito lá, é dever do nutricionista fazer uso do poder ou posição hierárquica de forma justa, respeitosa. É vedado do nutricionista praticar atos que caracterizem agressão, assédio, humilhação, discriminação, intimidação, né? Ou perseguição de qualquer motivo por qualquer pessoa. É dever do nutricionista abordar a ética enquanto atitude. Então, eu costumo dizer que o Código de Ética é uma bela leitura, mas nós podemos fazer um exercício com os nossos colegas, comigo mesma, contigo. Qual foi a última vez, em qual momento eu tive a oportunidade de ler com calma, fazer uma reflexão sobre o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Eu me recordo de um caso, Paulo, que eu vou contar brevemente, de um colega nutricionista que foi ouvido no CR3 e, terminada a nossa conversa, ele chorou. E nós ficamos, né, muito tocadas no sentido de que não estávamos entendendo o porquê daquela emoção. Havia sido uma conversa muito cordial, muito respeitosa, muito tranquila. E aí, quando terminou esse momento de emoção mais evidente, eu tomei a liberdade de perguntar, eu posso te perguntar por que você chorou? Você se sentiu bem aqui? Você foi bem tratado? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, doutora, desculpe, na verdade, eu estou chorando porque eu fui chamado, né, para dar esses esclarecimentos e eu não vim porque eu fiquei com medo, né? E agora eu vim, recebi os esclarecimentos, né, e eu poderia ter facilitado muito, porque hoje, além de eu receber o esclarecimento por conta de uma possível infração ética que eu cometi, no caso dele, ele havia cometido uma infração ética, e não responder ao conselho também é uma infração ética. E como ele não respondia aos e-mails, aos telefonemas, aos ofícios, ele já vem em outra situação, na situação de alguém que foi contactado por várias vezes e não respondeu ao conselho. E aí ele se emocionou e disse, nossa, se eu soubesse que era para ser assim, eu teria respondido prontamente. Aí eu perguntei, mas o que você imaginava que você ia encontrar na sua casa? Exato. O que você espera encontrar na sua casa? O CRN3 é a casa de todos os nutricionistas. Eu sou uma mera colega aqui num papel de conversa com você, que nesta situação, sou conselheira coordenadora da comissão de ética. Ele falou, pois é, eu fiquei com muito medo, mas eu aprendi, vou contar para os colegas. Quando o conselho quiser falar com você, quiser, vá. Eu disse, bom, eu fico feliz que você tenha vindo, atendido
a convocação deste momento, esclarecido os fatos, relatou que compreendeu o que havia acontecido, relatou que se sentiu bem, foi bem tratado, e disse, nós não fazemos mais do que obrigação. Seria horrível você ser recebido no seu conselho de classe, ser destratado. E aí ele foi embora tranquilo, ele disse, olha, pelo menos eu lembro que era um dia chuvoso em São Paulo, e ele disse, eu saí com bastante trabalho, né, por conta do temporal que caiu, mas eu retorno agora tranquilo. Eu disse que bom. Então, essa tratativa respeitosa, ela deve haver em todos os ambientes, né? Muitos sites de empregos, né, quando a gente vê, tem, às vezes, atribuições do que a empresa quer, que são atribuições de um nutricionista, mas ela faz essa contratação e não registra esse profissional como nutricionista, às vezes gerente de unidade, gestor de qualidade, né? E acaba mudando os salários, tudo entra muito no caso 14. Nutricionista atua na área de alimentação e nutrição e não cumpre as atividades obrigatórias, alegando constar outro cargo em seu contrato de trabalho. Mesmo o nutricionista não sendo contratado para ser nutricionista, ao ele ser nutricionista, ele entra nesse código também? Como que é esse caso 14? Todo nutricionista deve respeitar o Código de Ética de Conduta do nutricionista. O caso 14 traz a situação de um nutricionista que atua na área de alimentação e nutrição. E se ele atua na área de alimentação e nutrição, ele tem atividades obrigatórias para cumprir. Se eu tenho lá um nutricionista responsável que cumpre aquelas funções obrigatórias, estou num outro cargo, se eu tenho uma logística, um organograma Sim. que dê conta do recado, mas quando eu coloco esse caso 14, quando nós colocamos, né, nós deixamos dizer, o nutricionista, ele atua na área de alimentação e nutrição, não cumpre as atividades, ele não cumpre porque ele diz que no cargo que está registrado consta, no contrato de trabalho, consta outro cargo. Será que eu posso me eximir das minhas atribuições, das minhas atividades obrigatórias por estar registrado quanto cargo? Então, veja a tipificação. É dever do nutricionista ter ciência de seus direitos e deveres, estar antenado com as legislações, é dever do nutricionista cumprir as atribuições obrigatórias definidas pelas resoluções do federal, né? Então, olha como o comentário foi simples e curto. Se no desempenho do cargo ou função para qual foi contratado o profissional realizar qualquer atribuição privativa do nutricionista, ele está atuando como nutricionista. Se ele faz qualquer que seja, atribuição privativa do nutricionista, que ele faça uma, ele está atuando como nutricionista. Se ele está atuando como nutricionista, ele tem que cumprir todas as atividades obrigatórias. Eu vou cumprir só essa, e o resto, aí eu estou registrada com outro cargo. Não sei se eu estou sendo claro. Tá. Se eu tenho uma unidade, um local, onde eu sou nutricionista, mas está lá no contrato de trabalho que eu sou gerente de unidade, ou de unidades, mas eu tenho outros colegas nutricionistas atuando naquela unidade, exercendo todas as atividades obrigatórias que garantem saúde e qualidade, e eu não realizo qualquer atividade privativa, ok, eu posso dizer, meu cargo está outro, e eu não estou atuando como nutricionista porque as atividades obrigatórias não estão sendo realizadas, mas muitas vezes o que se observa é um profissional que é identificado realizando uma atribuição privativa, deixando de realizar todas as outras atribuições privativas, com a justificativa de que no contrato de trabalho consta outro cargo. Acho que fui clara. Então, veja que, novamente, Paulo, nós temos uma situação, um contexto, uma visita, uma conversa, leitura de documentos. Então, quando as pessoas dizem, eu vejo muito isso
Eu costumo brincar que o conselho com qualquer entidade e qualquer profissional, seja médico, fisioterapeuta, advogado, nós vivemos a síndrome do condomínio. É muito comum para quem mora em condomínio dizer assim: "Mas esse síndico é péssimo, né? O elevador vive sujo." Aí você pergunta: e quem é que mora no prédio? Ah, eu moro. Aí você usa o elevador? Uso. Mas então quem que suja o elevador? É o síndico? Quais ações são necessárias para que nós tenhamos um elevador limpo? Evidentemente que um meio de transporte como o elevador, num edifício, congrega várias pessoas e precisa de manutenção. Mas veja, o síndico não é um ser onipresente feito Deus, com a possibilidade de interferir em todas as ações. É preciso que os condôminos separem o lixo reciclado do orgânico, que estacionem seu carro devidamente na vaga estrita, que saibam usar áreas comuns do seu condomínio com a devida capacidade de entendimento da vida de comunidade, que entendam horários de som alto e horários em que não é permitido som alto. Então, o regimento de um condomínio, ele também é muito parecido, claro, suas devidas proporções e nos seus devidas qualidades, possibilidades de dano, com um código de ética, porque o regimento indica o comportamento, e o código de ética, como está agora aprovado, ele diz código de ética e de conduta. Essa palavra conduta nos remete a uma questão de prática. Então, evidentemente que no regimento do condomínio eu vou ler e vou interpretar e, de repente, num determinado contexto, haja aí uma possibilidade de outra ação, mas isso tem que ser avaliado. O que é difícil de compreender, Paulo, é aquele colega que, sabendo do dever, sabendo do direito, conhecendo o código, por conta de danos monetários, de vantagens comerciais, insiste na sua vinculação com marcas, na divulgação de marcas, e, portanto, não há outra justificativa senão uma fé deliberada de quem continua com esta ação. É importante também chamar atenção aos estudantes que, porventura, ouvem essa nossa conversa, de que número de seguidores e ganho monetário não são métricas compatíveis com saúde e competência. Ou seja, no âmbito da saúde, dinheiro, ou em qualquer área, eu diria, dinheiro e número de seguidores não traduz competência, não traduz ética. Nós tivemos um caso há anos atrás de um médico no Rio de Janeiro que fazia intervenções cirúrgicas, intervenções, procedimentos invasivos na cobertura em que morava, salvo engano, na Barra da Tijuca. Era conhecido pela mídia do Rio de Janeiro como Dr. Bumbum. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores. Houve, infelizmente, um caso registrado de uma paciente que foi a óbito por conta de uma intervenção feita por esse médico. Ele é retrato da medicina brasileira? Não. A medicina brasileira não é de boa qualidade, por isso não, a medicina brasileira tem bons profissionais em todas as áreas. Mas perde a medicina quando um caso desse acontece, porque respinga em todos os profissionais aquela atitude. Evidentemente que se espera que os conselhos e a justiça comum tome as devidas providências, mas, diante desse dolo, né, a perda da vida, é muito complicado. Aí alguém vai dizer assim, puxa, mas eu não vou causar a perda da vida de ninguém se eu vincular a minha marca, a minha imagem, meu nome, a um produto. Na medida em que eu vinculo um produto à minha imagem, uma marca à minha imagem, eu, Fabiana Poltronieri, nutricionista inscrita CRN 33008, dou aval, dou chancela sobre a qualidade daquele produto. E há vários produtos com a mesma característica, e, portanto, para eu ser justa, eu teria que trazer todos os produtos. E é por isso que eu não falo do pão integral da marca Mix and Click, mas vou dizer, então, aos meus pacientes
que optem por pães com farinha integral, porque pode ser uma escolha mais adequada para aquele indivíduo. E que eu vá na lista de ingredientes, buscar a ordem com que esses ingredientes aparecem, porque se o primeiro ingrediente for farinha de trigo branca, eu não tenho aí. E assim por diante. É essa explicação que deve chegar ao paciente, e não a vinculação da minha imagem à marca. Isso é algo muito sério. Evidentemente que numa sociedade capitalista neoliberal, muitas pessoas tendem a fazer a avaliação de que dinheiro e seguidores indicam sucesso. Verdade. Se nós compreendermos sucesso como fazer o bem à sociedade, evidentemente, essa não é uma métrica aceita. Então, eu faço essa pequena reflexão para que esses nossos jovens estudantes, né, que quase estão se formando, que estão ingressando na faculdade, ou mesmo os nossos colegas, às vezes motivados, às vezes desmotivados diante da situação do país ou do Estado, que nós pensemos em como contribuir com a sociedade de maneira eficiente, porque um nutricionista que contribui de maneira eficiente e que ele milita por seus direitos e por seus deveres, deve encontrar espaço. Esse caso 22, que vai ser o último, esse ocorreu muito recentemente, né? Que teve as eleições, inclusive aqui no CRN3, mas diversos conselhos vão estar fazendo as eleições nesse primeiro mês também. Nutricionista com dados cadastrais desatualizados justifica não ter votado na eleição para a gestão do CRN de sua jurisdição por não ter sido notificado. Essa foi uma que, quando eu entreguei alguns livros, muitos não entenderam. O que esse caso 22 está tentando elucidar? Foi muito bom você ter trazido esse caso nesse momento, né, Paulo? Porque, de fato, acabamos de ter as eleições do CRN3, com a eleição da chapa 1, Conexão, mas nós tivemos duas chapas apresentadas, a chapa 1, Conexão, e a chapa 2, Nutri Chamativa, salvo engano, Uhum. E que é muito bom ter duas chapas, porque nós temos colegas interessados em contribuir com o Conselho. Embora eu tenha manifestado apoio à chapa 1, eu também me solidarizo com os componentes, com os colegas da chapa 2, entendendo que tem aí a intenção de contribuir com a categoria. E isso é muito bom, não é? Então, quando eu não tenho os dados cadastrais atualizados, eu deixo de receber as notificações do Conselho. E aí, ao deixar de receber as notificações, eu deixo de participar de diversas ações, no caso, o pleito, e que é fundamental a minha participação. E aí eu justifico, olha, mas eu não participei do pleito porque eu não recebi. Então, se eu moro num condomínio e o condomínio vence todo dia 10, se é dia 12 e eu ainda não recebi o condomínio, alguma coisa aconteceu. Eu tenho que buscar essa informação. E aí, passados 3 meses, eu chego à administradora do condomínio e digo, olha, eu não paguei o condomínio porque faz 3 meses que eu não recebo a fatura, nem online, nem física. O regimento diz que é sabido que há um condomínio a ser pago todo mês. Eu estou dando um exemplo assim um pouco perdido na realidade, porque é uma coisa comum, mas eu não posso terceirizar culpas. Ou seja, é obrigação do nutricionista manter os seus dados cadastrais, porque como é que eu vou localizar a doutora Fabiana Poltronieri, que está com o endereço comercial equivocado, que está com o endereço residencial antigo, que não consta contato por e-mail atualizado. Eu preciso notificar, inclusive eu notifico o local onde eu trabalho. Olha, eu não estou mais atuando em tal lugar, eu atuo em tal lugar, até para eles entenderem que... Imagine que eu vou ser um professor que sou dedicação exclusiva em 2 universidades, tempo integral. Como é que eu posso ser tempo integral em 2 universidades? Então, lá no conselho está inscrito, eu sou professora de tal universidade, com determinada carga horária, que é uma maneira de eu informar a minha atuação. Então, quando se lê o caso 22, diz assim, é responsabilidade do profissional manter seus dados cadastrais atualizados, para quê? Para viabilizar a adequada comunicação. Muitas vezes, Paulo, quando eu era ainda coordenadora da Comissão de Ética, nós recebíamos e-mail assinado assim, Andréia, Fabiana,
Paulo. Fabiana do quê? Fabiana que é o quê? Fabiana estudante? Fabiana leigo? Fabiana nutricionista? Fabiana técnico em nutrição? Aí você mandava de volta, a pessoa já respondia brava muitas vezes. Ah, eu sou nutricionista, claro. Fabiana Poltronieri. Não mandava o número do CRN. Nossa. Aí você mandava um e-mail, por favor, se identifique adequadamente. A pessoa respondia, mas eu disse que eu sou Fabiana Poltronieri. Fabiana Poltronieri, CRN 13008, facilita a identificação e indica que eu estou inscrita naquele conselho. Um equívoco que muitos colegas fazem é dizer assim, CRN 13008. Mas não está certo? Não, porque em qual regional você está inscrito? Verdade. Eu pertenço, eu atuo em São Paulo, CRN 13008. Um colega me diz, mas isso é uma bobagem. Você acha? Você se consulta no médico que tem CRM 13008, mas você busca no site do Conselho Federal de Medicina e não localiza esse profissional. Você acha uma bobagem ou você acha algo sério? Por que o Conselho Federal de Nutricionistas criou a plataforma e-nutricionista? Uma maneira de todo paciente, de todo leigo, confirmar naquela plataforma se a Fabiana Poltronieri é nutricionista que atende online. Nós fizemos uma pesquisa juntamente com a Universidade Federal de Sergipe, inclusive a Ana Carla, que foi a aluna que naquele momento liderou essa pesquisa no sentido de avaliar a percepção de nutricionistas sobre o atendimento online, chegou lá mais de 50% de profissionais que não estavam inscritos na plataforma. Então, nós precisamos sim divulgar as informações para fortalecer a categoria, para ter uma unidade de fala, uma unidade que cria uma identidade. Não pode o nutricionista recém-formado, o estudante que logo colará grau, se iludir de que a nutrição é um glamour efêmero. Há um glamour, sim. Qual é o glamour? Promover, recuperar e manter a saúde da população, lutar pelo direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional. Então, veja, quando se lê os comentários de alguns colegas em postagens recentes ou antigas do Conselho Federal, ou até dos regionais, muitas vezes nós nos surpreendemos. Tamanha insensibilidade, ignorância política, falta de envolvimento com a nutrição propriamente dita, que chega a ponto de questionar o que tem a ver política com nutrição. Comer é um ato político, e no passado foram políticas públicas que garantiram o Brasil deixar o mapa da fome da ONU. Então, não é uma questão de política partidária somente, acaba sendo na instância da eleição, mas é uma questão de política, porque são políticas públicas, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, tantos outros programas que garantem a alimentação de qualidade. Então, nós precisamos lutar por isso, independente da área que nós trabalhamos, porque se eu atendo em consultório, a acessibilidade, o acesso ao alimento, as características de segurança alimentar daquela população estarão presentes na minha anamnese. Claro que no âmbito populacional, não, mas no âmbito individual. Então, nós precisamos ter um ativismo que não seja raso, mas que compreenda quais são as nuances políticas, ideológicas, sociais que compõem as nossas escolhas enquanto indivíduo que faz parte de uma sociedade, né? Com certeza. Gente, lindas palavras, né? É uma filósofa da nutrição, né? A doutora Fabiana Poltronieri, que mescla às vezes, por bom entendimento, uma situação de fácil entendimento para a pessoa entender o que está se passando. E quando a doutora comentou do caso da pessoa que se emocionou, é porque, às vezes, muitos nutris acham que o conselho é só punitivo. E quando ela chega
e não ver a quer ser punida, mas sim ter uma alerta, uma explicação, acho que foi isso que aconteceu com o caso que a doutora mencionou. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Fabiana Poltronieri por estar falando, não conseguimos falar de todos os casos, né? Mas de ter participado como coordenadora dessa cartilha, mais uma vez, saiu da casinha, né? Que a primeira vez foi como no Tratado de Nutrição, né? Não aceitar que os ensinamentos sejam um Krause, né? Não que ele não seja bom, mas não é algo que condiz com a realidade brasileira. O Brasil é um país de dimensões continentais, como a própria doutora comentou, e precisava de algo brasileiro, né? Junto com a doutora Luciana Rossi, adorei, né, a notícia que vai ter esse plus, e mesmo assim, ainda entrando nessa cartilha maravilhosa que tem 26 casos, na entrevista a gente comentou alguns, e quem quiser a disponibilidade da cartilha, o link está na descrição do vídeo. Acessa lá que vai cair direto na página do CFN para baixar o seu, viu? Gratidão. Obrigada, Paulo. Obrigada pela lembrança do tratado. E só uma pequena observação não corporativista, já que nós falamos do livro, né, já que você falou da Bíblia, vamos mudar ao invés de Bíblia, porque nem todos são cristãos, mas vamos dizer assim, com uma falta de modéstia que vão nos perdoar, que é um livro sagrado da nutrição na medida que são organizadoras brasileiras, doutoras em nutrição, com autores brasileiros. Mas tem gente que não atua no Brasil. Sim, temos nutricionistas, por exemplo, a doutora Bárbara Rita Cardoso, que é professora numa universidade na Austrália, mas é uma nutricionista de formação brasileira, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, massa crítica formada no Brasil. Então, o Tratado de Nutrição e Dietoterapia Rossi e Poltronieri, ele tinha esta intenção, este objetivo, de ser o reflexo de nutricionistas que se empenharam na vida acadêmica e que alcançaram doutorado num período em que haviam muito menos nutricionistas com doutorado no Brasil, haviam muito menos programas de mestrado e doutorado que aceitavam nutricionistas, não é? Eu defendi meu mestrado na década de 90, então defendi meu doutorado no início dos anos 2000, eram outros tempos, com outros programas. Todos os capítulos nós temos nutricionistas de várias partes do Brasil, profissionais da Federal do Mato Grosso do Sul, do Piauí, da Universidade do Amazonas, da Federal de Santa Catarina, e assim por diante, profissionais de diferentes estados. Não é um tratado regional, não é um tratado de um único departamento, não é um tratado de amigos. Há sim amigos, mas colegas. Amigos que foram escolhidos pela competência e não competência escolhida pelos amigos. Então, isso traz um livro, como você disse, com dado brasileiro, com curva, pensando na população brasileira, com capítulos de população de povos originários, e há vários capítulos novos aí, que eu não vou dizer qual é a temática, mas que estão trazendo ou emprestando ainda mais brilho ao tratado, que é nosso sentimento, seja melhor a cada edição, responda melhor a cada edição de uma maneira mais adequada ao estudante de nutrição, ao estudante de pós-graduação e ao nutricionista, na medida em que nós precisamos ter um livro base. Mas eu quero ter vários... A biblioteca tem vários livros, mas um livro base em que eu encontro um compêndio de informações, esse livro, que já foi, na minha época, o Krause, como você muito bem disse, um bom livro, mas que não traz a realidade brasileira. Quando eu ingressei na universidade, nós tínhamos o Krause em inglês. Olha como a nutrição avança. Hoje nós temos um tratado em português, escrito, autoral, por nutricionistas brasileiros. E isso demonstra o caminho da nutrição ao longo dos anos, com aperfeiçoamento, com formação de massa crítica, com formação de docentes, com formação continuada e antenados, compromissados com a informação de qualidade. Com certeza. Eu espero que a próxima entrevista venha a ser em dupla, junto com a doutora Luciana Rossi, para falar desse novo tratado, tá bom? Tchau. Muito bom. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos.